A encontrá-lo, Elwyn voava e cintilava na treva cegante, mais claro que diamante a brilhar, em seu colar o fogo faiscante. Tolkien Talk apresenta série especial A Missão de Eärendil, Episódio 1. Conta-se que em uma noite de estrelas, nas florestas de Ossirian, na antiga Beleriand, ouviu-se um melodioso choro de bebê, vindo de uma cabana construída nas encostas das Montanhas Azuis, ao lado da cachoeira de Lantirlamat. As luzes amareladas das janelas da cabana refletiam sua luz sobre as margens ondulantes do rio, enquanto o brilho das estrelas cintilava sobre os borrifos espumantes do véu das águas. No quarto, onde a janela dava para a cachoeira, a elfa Nimlod, filha de Galadhil de Doriath, estava sentada sobre a cama e olhava encantada para a pequena bebê em seu colo, de olhos cinzentos e cabelos negros. Seu marido, Dior, filho de Beren, o Mortal, estava sentado ao seu lado e com grande amor em seus olhos admirava sua filha recém-nascida, acariciando os cabelos prateados da esposa. Ela tem teus olhos, Nimlod, profundos e atentos, falou Dior, ajeitando a manta da bebê perto do pequeno rosto. E os seus cabelos, Dior, negros como a noite, completou Nimlod, sorrindo para o marido. Como iremos chamá-la? Perguntou Dior. Deixo para você a escolha. Minha mãe contou-me que as elfas têm o dom da premonição ao escolherem os nomes de seus filhos, como se vissem sua natureza ou destino desvendados diante de si. Só vejo beleza e encantamento ao olhar para esta pequena, respondeu Nimlod, sorrindo e acariciando levemente a bochecha da filha. Levantou seu olhar para a janela e contemplou o brilho das estrelas sobre as águas. Então se decidiu. Ela se chamará Elwyn, que significa borrifo de estrelas, pois nasceu em uma noite estrelada por Varda, ao lado das águas abençoadas de Ulmo. Assim será, confirmou Dior. Elwyn será o seu nome. Que você seja uma luz nas noites escuras, minha pequena. Dior abaixou-se e beijou a testa da filha. Ouviram uma batida na porta. Dior já sabia quem era. Pode trazê-los, minha mãe, falou Dior na direção da porta. A porta se abriu e por ela entrou Lúthien, não mais tão jovem como era, seus cabelos já tocados pela geada, mas ainda muito bela de se contemplar. Segurava o menino no colo, de cabelos prateados e olhos claros, da idade de 3 anos na contagem dos homens. Seu nome era Elorin, um dos filhos gêmeos de Nimlod e Dior. Logo atrás de Lúthien entrou seu marido Beren, com os longos anos de vida marcados em seu semblante, mas com sua mão restaurada após voltar dos palácios de Mandos, e mesmo agora ainda forte de corpo e de mente. Em seus braços segurava o outro filho gêmeo. Seu nome era Elorer. Beren e Lúthien se abaixaram perto da cama, e os 4 admiraram a pequena Elwyn, que olhava o novo mundo com atenção e curiosidade. Lá fora, as águas brilhantes sob a luz das estrelas faziam seu som constante, como se fosse uma canção de ninar.
Lúthien sentou na cama, com a mão no peito. Seu movimento acordou Beren. Lá fora, na pequena ilha de Tol Galen, as folhas dos salgueiros balançavam levemente com uma brisa noturna, e a noite estava quieta e calma, a não ser por alguns rouxinóis que não eram comuns naquela região. Eles cantavam entre longos espaços de silêncio, como se entoassem um lamento. Dentro da casa, feita ao redor de um grande salgueiro, no centro da ilha, a luz da lua invadia e iluminava os ambientes atrás das janelas e varandas abertas. Teu semblante está aflito, Lúthien. Teve algum presságio? Perguntou Beren, sentando-se na cama também. Não, respondeu ela, como se visse algo diante dela. Já aconteceu. O que aconteceu, Lúthien? Elú-Thingol não mais caminha sobre as pedras de Menegroth. Eu o vi passar para os palácios de Mandos. Minha mãe sofre, ao lado do corpo de meu pai. Beren, ainda chocado com a revelação de Lúthien, colocou sua mão sobre a mão da esposa. Podemos partir para Doriath assim que amanhecer. Ele propôs, mas Lúthien negou com a cabeça, ainda olhando vazio à frente. É inútil. Minha mãe logo partirá. Ela despediu-se de mim há pouco, em sonho. Uma lágrima solitária caiu no rosto de Lúthien. O mensageiro virá de Doriath nos próximos dias. Beren, sabendo que mais nada podia ser feito, abraçou forte a esposa, e assim eles ficaram, num lamento silencioso, ouvindo o triste cantar dos rouxinóis sob o luar. Como Lúthien previra, assim aconteceu. Dias depois, chegou a Dor Firnighinar, a terra dos mortos que vivem, e a ilha onde moravam Lúthien e Beren, um mensageiro enviado por Mablung, este assumir a liderança de Menegroth a pedido de Melian. Para a ilha também foram chamados Dior e Nimla. Pelo mensageiro, eles ficaram sabendo do acordo que Thingol fizera com os anãos artífices de Nogroth, que eram hóspedes e assalariados do rei em Menegroth, de que eles deveriam engastar a Silmaril no Nauglamir, o colar feito pelos anãos para Finrod Felagund e trazido das ruínas de Nargothrond por Húrin Talion ao senhor das 1000 cavernas Elú-Thingol, em troca de muito grande pagamento. Mas tão bela e brilhante se tornou aquela joia depois de pronta, que a ganância inflamou o coração dos anãos joalheiros, e eles mataram Thingol à traição, fugindo e levando o colar com a Silmaril engastada no centro. Nós os perseguimos pela floresta. Poucos conseguiram atravessar Oriuaros, e nenhum destes carregava o Nauglamir, pois o recuperamos, e agora descansa na câmara do tesouro do rei em Menegroth, relatou o mensageiro. A rainha deixou algumas instruções com nosso senhor Mablung antes de partir, e uma delas era de vos trazer todas essas tristes notícias. Como está minha família? Perguntou Nimloth preocupada, pois seu avô, Elmo, era irmão do rei Thingol e quase todos os seus parentes moravam em Menegroth, a não ser por seu primo Celeborn, que partira com a esposa Galadriel e vários elfos de Doriath que os quiseram seguir, atravessando as Ered Luin, as Montanhas Azuis, em busca de um refúgio distante da ameaça de Morgoth. Tinham partido há mais de 10 anos na contagem dos homens, e nenhuma notícia de seu destino havia chegado a Doriath ou a Ossiriand. Todos passam bem, minha senhora, respondeu de pronto o mensageiro. Os anãos buscaram uma saída imediata, mas em sua fuga mataram os guardas do portão e alguns dos nossos que os perseguiam pelas matas. Ele terminou com grande pesar. Dizei aos nossos parentes e a Mablung que iremos ao seu encontro em Menegroth, assim que Elwing estiver maior e Nimla tiver condições de suportar a viagem. Falou Dior, decidido. Mas poucos meses depois, enquanto Dior e Nimla faziam os preparativos para sua viagem a Doriath, alguns elfos verdes de Ossirian, que vigiavam as bordas das matas, trouxeram notícias a Beren, na ilha de Tol Galen.
de que uma grande hoste de anãos havia atravessado o Val das Pedras, marchando na direção de Doriath. Beren já se preparava para ir até Dior e reunir os elfos de Ossirian que quisessem lutar ao seu lado, para irem em socorro dos elfos em Menegroth, pois ele sabia que era para lá que a hoste dos anãos marchava. Queriam o colar e a vingança pelos anãos de olheiros que foram mortos. Mas quando Beren acabava de atravessar a passarela de madeira que ligava a ilha até a margem, viu um elfo com trajes de batalha, exausto e machucado, cavalgando apressado em sua direção. Quando o alcançou, desceu cambaleante do cavalo e caiu de joelhos, sendo amparado por Beren. Lúthien correu, atravessando a passarela, com ungüentos e folhas curativas em uma cesta. Os anãos de Nogrod nos surpreenderam. Não tivemos chance de nos preparar, falou o elfo guerreiro de Doriath, respirando ofegante. O poder de nossa rainha Melian se retirou com ela para o oeste, e o cinturão que nos protegia desvaneceu. Até o rio Esgalduin canta com voz diferente agora. Os Naugrim conseguiram atravessar a ponte e romper o portão. Houve grande luta nas 1000 cavernas. Muitos elfos e anãos tombaram na batalha, mas os Naugrim saíram vitoriosos. Grande era sua fúria, e nós estávamos dispersos, lançados em dúvida e desespero. Beren fez o elfo sentar-se no gramado, ajudando Lúthien a tirar seus trajes de batalha, revelando seus ferimentos. Não te preocupes comigo, bela senhora, filha de Melian, a sábia. Não tenho ferimentos de morte. Vim a mando de Elmo, que agora lidera e cuida dos que ainda vivem. O Senhor Mablung tombou, protegendo as portas da Câmara do Tesouro. Eles a saquearam e levaram o Nauglamir consigo. Tens ideia de onde estão os Naugrim agora? Perguntou Beren, ajudando Lúthien a cuidar das feridas do elfo. Eles lutaram para atravessar o rio Aros quando os alcancei. Atravessei o rio mais ao sul, numa parte mais rasa. Eles não me viram, e cavalguei com a rapidez dos desesperados, na esperança de vos alcançar a tempo. Os Naugrim caminham devagar, pois têm grande carga de pilhagem, e estão cansados da batalha. Creio que não alcançarão San Atraz antes do 5º dia. Então ainda podemos chegar a tempo, declarou Beren. A ti peço que fiques e te recuperes. Espera minha volta. Então levarás as minhas notícias a Elmo e Menegroth, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. O que farás, meu senhor? Perguntou o elfo alarmado. Me unirei a Dior e aos elfos verdes que quiserem lutar ao nosso lado, e emboscaremos os anãos de Nogrod. Mas antes, preciso pedir a ajuda de alguns amigos. Beren escalou um amontoado de rochas, perto das encostas das Ered Luin, e fitou por alguns momentos uma fileira de grandes árvores mais abaixo. Então desceu para o outro lado das rochas, seguindo naquela direção. Quando chegou diante da fileira de árvores, ele parou e gritou em alta voz. Beren, filho de Barahir, deseja falar com Fangorn, o mais velho. O silêncio veio em resposta a Beren por alguns momentos. Então ele ouviu algo grande e pesado se mover, e de trás das árvores surgiu uma outra árvore, caminhando sob o sol. Alguns poderiam dizer que era um troll, pois tinha braços e pernas longas como um deles. Mas ele era diferente. Sua pele era como a das cascas das árvores, e ele tinha uma barba espessa, feita de raízes e ramos, com pontas finas e musgosas, mas o que mais o diferenciava de um troll eram os seus olhos, castanhos, perpassados de luz verde, lentos e penetrantes. Não havia fúria e bestialidade neles, como nos olhos escuros dos trolls, mas ali, naqueles olhos profundos,
repousavam os incontáveis anos daquele que vira as pequenas e as grandes mudanças do mundo. Este era Fangorn, pastor de árvores, que saíra de Nantatrian, o Vale dos Salgueiros, com muitos dos entes que lá viviam, para habitarem Ossirian. Ele já vira muito sob o sol e a lua, e acreditava que o tempo de abandonar aquelas terras e passar para o outro lado das montanhas estava chegando. O mal do norte logo chegará às terras do sul. Seu veneno se entranha em homens, elfos e anãos, que farão a vontade do Senhor Sombrio, crendo que estarão lutando por si e pelos seus. Este é um de seus maiores enganos e ardis. E poucos são os que conseguem resistir às suas artimanhas. Fangorn é o seu nome nessa história, mas em outra, ele será chamado de Barbárvore. A grande árvore caminhou na direção de Beren, passando entre duas árvores da fileira, como se fosse um portal. Ele parou diante do pequeno homem, que chegava à altura de seus joelhos. Brum, bum. Soou uma voz profunda, como um instrumento muito grave de sopro. O que traz Beren, o protetor, à casa de Fangorn? Apressada é sua fala, e há urgência em sua voz. Chamaste-me de protetor, e falastes bem, pois isso eu tenho sido com vossa gente e os seres vivos que aqui habitam. Tu me disseste um dia que quando eu estivesse em necessidade e fosse minha vez de pedir ajuda, eu deveria vir a ti. Portanto, aqui estou. Fale-me de tua necessidade, respondeu Fangorn, fitando Beren com a profundidade de seu olhar. Beren contou a Fangorn sobre Thingol e os anãos de Nogrod, e sobre o ataque do exército anão e sua fuga, e sobre seus planos de emboscá-los na travessia de Sarn-Atran. Peço-te que me ajudes nessa batalha, estando na retaguarda, aos pés das montanhas, impedindo que os Naugrim subam suas encostas. Fangorn ficou pensativo por longo tempo. Ao contrário dos homens, entes não tinham pressa. Por fim ele falou. Muito tens feito por nós, Beren, filho de Barahir, e minha gratidão me ata ao dever de te ajudar. Mas nem eu, nem nenhum dos entes que comigo forem, terão o sangue dos anãos em suas mãos. Em nossas cascas e raízes, só permitimos o sangue negro dos orques, pois destroem e derrubam tudo que cresce e vive. Dos outros povos, só permitimos sangue derramado se formos atacados, quer seja com o machado, quer seja com o fogo. Não permitiremos que os Naugrim subam as montanhas, e os afugentaremos para as matas sombrias. Ali, a destreza e sorte de anãos, elfos e homens decidirá quem vence e quem perde. Beren concordou com os termos de Fangorn e, despedindo-se, saiu apressado na direção da cabana de Dior, onde eles conclamariam os Elfos Verdes para a batalha. Junto com o amanhecer do quinto dia, os anãos de Nogrod chegaram em Sarn-Atran, cansados e em número reduzido, pois feroz e terrível fora a batalha nas 1000 cavernas contra os elfos. Foi com dificuldade que eles começaram a atravessar o rio Gelion pelo val, pois estavam carregados com o espólio que trouxeram de Menegroth, juntando-se a isso os 2 dias de caminhada sob o sol e as dores advindas da luta corpo a corpo. Mas havia alívio em muitos dos Naugrim, pois após o val já estariam na conhecida Estrada dos Anãos, e mais adiante, no coração das Montanhas Azuis, estava seu lar, Nogrod, também conhecido como Tumun Zahar.
Mas foi seu alívio por estar em terras conhecidas e perto de casa, mais o orgulho cego de que ninguém se atreveria a atacá-los após tão grande vitória que os deixou despreparados para o que estava para acontecer. Foi com grande surpresa que eles ouviram as matas se encherem com o som de trompas élficas, e de todos os lados, flechas uniram com a rapidez dos raios de uma tempestade. Muitas delas acertaram as armaduras, voando para longe ou se despedaçando com o impacto contra o duro e impenetrável aço anâmico. Mas muitas encontraram, certeiras, os espaços desprotegidos, e muitos Nálgrim tombaram à beira e no val. Os que conseguiram atravessar para o outro lado largaram seu espólio e correram na direção das montanhas, pois essa fora a ordem do Senhor de Nogra, que liderava a hoste remanescente. Mas antes que pudessem chegar ao Monte Dolmed, eles foram impelidos de volta por uma força muito maior e mais assustadora que os elfos. As grandes árvores andantes, que para eles eram apenas uma lenda contada ao pé das fogueiras, para amedrontar os jovens anãos que sempre estavam ávidos por encontrarem troncos para o uso de seus machados. Agora, a lenda se revelava real e assustadora. Os entes não atacaram os Nálgrim, mas impediram sua passagem para as montanhas, o que os obrigou a voltarem para as matas sombrias de Ered Lindon. Os anãos não tiveram outra alternativa a não ser erguerem seus machados e escudos e enfrentarem o inimigo, que ainda se escondia na escuridão das copas e arbustos. Flechas voaram novamente, mas dessa vez os Nálgrim estavam prontos e se uniram, escudo com escudo. Assim, nada mais passou entre eles. Fez-se silêncio, um silêncio vigilante, onde os ouvidos estavam mais aguçados que os olhos e as mãos firmes no cabo de suas armas, à espera do ataque. Eles sabiam que era a calmaria antes da tempestade cair sobre eles. Uma trompa solitária soou e reverberou pelas matas, e com brados e gritos, os elfos verdes de Ossirian caíram sobre os Nálgrim, que se defenderam bravamente, esquecendo de seu cansaço e fraqueza com o ardor da batalha. Beren e Dior abriram caminho com suas espadas e escudos, chegando ao Senhor de Nogrod e seus valentes. Lá, Dior enfrentou os fortes que protegiam seu senhor, enquanto Beren enfrentou o próprio senhor. Dura foi aquela batalha, pois os Nálgrim compensavam sua diferença de altura com uma força descomunal em seus golpes, além de grande agilidade na defesa. Mas Beren e Dior eram valentes e lutavam com grande destreza, e seus braços estavam carregados com a dor e a perda pelo povo de Menegor. Assim, de golpe em golpe, o Senhor de Nogrod e seus valentes viram sua derrota chegando. Não foram os Nálgrim que começaram essa guerra, falou furioso o Senhor de Nogrod, enquanto se defendia com seu escudo e Beren o atacava mais uma vez. Mentiras foi o que ouviste, disse Beren, se defendendo de um contra-ataque do Senhor Anão. Foi a ganância de teus artífices que trouxe a eles sua ruína, pois foram recebidos como hóspedes e muito bem pagos pelo rei. Mas lhe devolveram sua benevolência com ingratidão e morte. Te garanto que não foi a benevolência que fez teu rei atar a Silmaril ao Náuglamir, gritou o Senhor de Nogrod, lançando Beren para longe com o escudo. O Náuglamir foi feito pelo nosso povo. Pertence aos anãos das montanhas. Não! Gritou Beren, levantando-se e se preparando para um novo ataque. Ele pertencia a Elothingol, quer ele usasse por honra ou por vaidade. E agora, ele pertence a mim. Com essas palavras amargas, Beren atacou o Senhor Anão com grande ímpeto, fazendo-o recuar vários passos e por fim cair ao chão. E quem és tu para reivindicar tamanho tesouro, homem da floresta? Braquejou o Senhor Anão, vendo que seu fim se aproximava. Sou o homem que tirou a Silmaril da coroa de ferro de Morgoth e a deu ao rei que teu povo traiu e assassinou. Com isso, Beren feriu mortalmente o Senhor de Nogrod e lhe arrancou a pequena sacola de couro,
onde ele mantinha o precioso colar, enquanto o anão o olhava com espanto e fúria, sem mais nada poder fazer, com o sangue se derramando sobre sua armadura. Eu amaldiçoo esse tesouro! Bradou em agonia o Senhor dos Anãos. Que o tormento e a morte sigam todo aquele que a possuir! O anão engasgou e tossiu, respirando ofegante. Então expirou, os seus olhos ainda abertos, tendo como última visão o Náuglamir, encharcado com seu sangue, na mão de Beren. Beren olhou ao redor. Dior, com a ajuda dos Elfos Verdes, matara todos os anãos remanescentes da hoste de Nogrod. A batalha havia terminado. Beren foi até o rio Ascar e em suas águas translúcidas limpou o Náuglamir do sangue do Senhor Anão e, com assombro, fitou a joia feita por Fëanor, luzindo, posta em meio a ouro e gemas pela arte dos anãos, tornando-a mais bela ainda de se contemplar. Dior se aproximou do pai e fitou a joia com o mesmo assombro. Nunca vi tamanha beleza junta em minha vida, falou Dior aturdido. E tu a deste ao rei meu avô, de livre vontade? Tens muita força em ti, meu pai. O tesouro que ganhei foi incomparavelmente maior, disse Beren, guardando a joia. É onde está teu coração que estará teu tesouro, filho. Foi por Lúthien que lutei, e para ela retornará a herança de seu pai. Beren deu alguns passos para dentro da floresta, quando Dior o chamou. Pai, o que faremos com o restante do tesouro? Boa parte dele está espalhado pelo rio, e teremos um trabalho árduo para encontrá-lo e retirá-lo das águas. Não levaremos o tesouro, respondeu Beren, virando-se para o filho. O Senhor de Nogrod tinha razão em suas últimas palavras. Esse tesouro trará maldição a todo aquele que o possuir. Doriath foi desprovida da proteção do cinturão de Melian. Um grande tesouro só atrairia mais inimigos, fora e dentro da floresta. E Ossirian nunca precisou nem precisará de qualquer tesouro, pois o coração dos Elfos Verdes se inclina mais para a beleza das coisas vivas que para o ouro, a prata e as gemas preciosas. Joguem o restante do tesouro no rio, que ele descanse em suas águas enquanto o mundo existir. Beren voltou para onde estava o Senhor Anão e fechou seus olhos com a mão e ergueu um clamor, para que Iru-Ilúvatar o recebesse e o julgasse conforme a sabedoria do Uno e o levasse para o caminho preparado para sua gente, desconhecido de elfos e homens. Assim, eles enterraram seus inimigos e os elfos que tombaram em batalha. Estes receberam especial honra, sendo enterrados sob a sombra das mais belas faias de Ossirian. Então, jogaram o restante do tesouro nas águas mais profundas do rio Ascar, e lá ele afundou e permaneceu. E desde aquele tempo, o rio recebeu um novo nome pelos elfos de Ossirian, Rathloriel, o leito de ouro. Beren retornou a Tol Galen e entregou Náuglamir a sua esposa Lúthien, mas saber que os assassinos de seu pai e de seu povo foram derrotados e mortos não lhe diminuiu a tristeza pelas perdas que ela havia sofrido. No entanto, o que se conta em canções e versos é que Lúthien, usando aquele colar e aquela joia imortal, era a visão de maior beleza e glória que jamais houve fora do reino de Valinor, e por pouco tempo a terra dos mortos que vivem se tornou como que uma visão da terra dos Valar. E nenhum lugar desde então foi tão belo, tão fecundo e tão cheio de luz. Pouco tempo depois, Dior veio ter com Beren e Lúthien na ilha de Tol Galen, e lá ele anunciou aos seus pais sua decisão de mudar-se para Menegroth, assumindo o reinado de seu avô como seu herdeiro. Me vejo mais necessário em Doriath do que aqui em Ossirian, explicou Dior, sentado com os pais sob a sombra de um grande salgueiro. Aqui na terra dos Sete Rios, eles têm tanto avós quanto os senhores das demais tribos. Menegroth está desolada,
e Elmo precisa de ajuda. Nimrod concorda e apoia minha decisão. E se não houver impedimento de vossa parte, mandaremos aviso para Doriath e partiremos assim que for possível. Foi com tristeza e esperança que Beren e Lúthien receberam as palavras de Dior. Tristeza por terem de se despedir de seu filho, nora e netos, e esperança pelo povo de Doriath, que teria um bom rei, e assim seria consolado e restaurado de sua dor e sua perda. Dessa forma, depois de algumas semanas de preparação, Dior, neto e herdeiro de Elúthingol, com sua esposa e filhos, se despediu de Beren e Lúthien e partiu para noroeste, atravessando o rio Gelion, passando por Beleriand Leste, até chegar à floresta de Doriath, atravessando o rio Aros, e lá, sendo recebida pelos elfos guerreiros remanescentes, continuou seu caminho sob as árvores. Finalmente chegou a Menegroth, onde foi recebido com júbilo pelos Sindar, que se levantaram da escuridão de sua tristeza pela morte de sua gente e de seu rei, e pela partida de Melian. Elmo e Nimrod se abraçaram e muito choraram, pois vários de seus parentes, incluindo os pais de Nimrod, foram mortos naquela batalha. E assim, em meio ao luto, caminhou a esperança, pois Dior Elohil sentou-se no trono de Elúthingol e consolou o seu povo, trazendo-lhes ânimo e coragem, e se pôs a erguer a glória do reino de Doriath. Foi numa noite de outono, daquele mesmo ano, quando as árvores de Doriath estavam vestidas de ouro e rubi, e a noite já se adiantava, que o Senhor dos Elfos Verdes, das terras de Ossirian, chegou apressado aos portões de Menegroth, pedindo uma audiência particular com o rei. Ele foi admitido pelos guardas do portão. Dior ainda estava acordado, sozinho, escrevendo em seus pergaminhos na sua câmara. Para lá o Senhor dos Elfos Verdes foi levado. Quando entrou, Dior levantou-se de sua escrivaninha e parou em pé, a alguns passos do elfo. No entanto, ele nada disse ao rei, mas fazendo uma leve reverência, lhe estendeu um pequeno cofre, com uma chave pendurada em uma fina corrente. Dior, um pouco confuso, o pegou das suas mãos, e com mais uma reverência, o senhor élfico saiu da câmara sem dizer uma palavra. Dior levou o pequeno cofre até uma mesa e, usando a chave, o abriu, revelando seu conteúdo. Seu primeiro olhar foi de espanto. Então, compreendendo tudo, a tristeza tomou conta de todo o seu semblante. Dentro do cofre jazia o colar feito pelos anãos, o Nauglamir, e no centro dele estava Silmaril, em toda sua beleza e esplendor. Dior soube que a entrega daquele colar só podia significar uma coisa. Beren Erhamion e Lúthien de Núvial tinham morrido de fato, e partido para onde vai a raça dos homens, para um destino além deste mundo. Longamente, Dior contemplou a Silmaril que seu pai e sua mãe haviam trazido, além da esperança do terror de Morgoth. E grande foi a sua tristeza pela morte ter chegado a eles tão cedo. Queria ter visto vossos rostos uma última vez. Namarie, meu pai, minha mãe. Então Dior, inclinando-se sobre a mesa, com a testa encostada no colar que estava em suas mãos, chorou muitíssimo. Foi somente depois do amanhecer que o rei saiu de sua câmara, dando a triste notícia para sua esposa e para Elmo, que mandou mensageiros para toda a Doriath. Por longos dias, a tristeza do luto vagou como uma névoa escura sobre a floresta e as 1000 cavernas, trazendo a realidade das mudanças do mundo. Elúthingol se fora, assim como Melian, a Maia, e agora Lúthien a Bela também se despedira desta vida. O rei, Dior Elohil, permanecia boa parte de seu tempo em sua câmara sozinho,
saindo apenas para cumprir com suas obrigações como rei e por insistência de Nimlod passar algum tempo com Elorine, Elored e Elwyn, que crescia com graça e beleza. Temo pelo coração de Dior, meu avô, confessou Nimlod uma tarde para Elmo, enquanto eles olhavam as crianças brincarem, e Dior mais uma vez se recolher à câmara e à sua solidão. Ele está se afastando cada vez mais, e por mais que eu tente, não consigo alcançá-lo. E creio que... Nimlod vacilou, temendo colocar em palavras seus pensamentos. Temes que aquela joia esteja trazendo uma influência ruim para teu marido? Perguntou Elmo, já adivinhando os pensamentos da neta. Ele passa mais tempo com aquela joia que com os filhos, meu avô. Dior nunca foi assim. Um dos mensageiros que enviei ao Ossirian voltou ontem. Começou Elmo. E o que os sábios da Terra dos Sete Rios dizem é que a Silmaril pode ter apressado o fim de Lúthien e Beren, pois a chama da beleza de Tinúviel, enquanto a usava, era forte demais para as terras mortais. Então talvez seja verdade que a maldição acompanhe a joia de Fëanor, como disse o Senhor Anão antes de morrer. Ponderou tristemente Nimlod. Não penso assim, minha neta. A luz das árvores habita naquela joia, e essa luz foi feita por Yavanna, para iluminar e aquecer. Creio que tudo que é belo, acima da medida, desperta tanto a admiração e encanto, quanto a cobiça e a posse. Yavanna a doou livremente para abençoar os seres de Arda. Fëanor criou a partir da doação de Yavanna, mas a guardou para si próprio. E mais terrível ainda foi Morgoth, pois matou e destruiu para obter as joias para si, mesmo que elas lhe atormentassem o espírito, pois são feitas da luz que ele rejeita e abomina. O coração de Dior está nessa luta, e não há muito que possamos fazer por ele, a não ser esperar que ele tome a decisão certa. Espero que Dior lembre-se das palavras de Beren, seu pai, e seu coração volte para nós. Falou Nimlod, num misto de tristeza e esperança. Elma abraçou a neta, desejando ardentemente o mesmo para o seu rei e neto. Dias depois, Dior finalmente saiu de seu luto, voltando ao convívio de sua família, ao amor de sua esposa e filhos, e a sentar com ânimo renovado no trono que fora de Elúthingol, e tudo parecia ter voltado ao que era antes. Mas a preocupação pairava sobre Nimlod e Elmo, pois agora Dior usava em seu pescoço Nauglamir com a Silmaril. Ele o usava constantemente e abertamente, sem temor de que todos o vissem. Agora ele parecia o mais belo de todos os filhos do mundo, de tripla raça, dos Edain e dos Eldar e dos Maiar do reino abençoado. E logo correram os rumores entre os elfos espalhados por Beleriand de que Dior, herdeiro de Thingol, usava o Nauglamir, e diziam: uma Silmaril de Fëanor arde outra vez nas matas de Doriath. Nimlod se agitava em seu espírito, temendo o mal que poderia vir sobre eles por conta disso. Mas Dior não ouvia seus conselhos. Apesar de amá-la profundamente e aos seus filhos, seu coração estava dividido, longe de estar corrompido como o coração dos anãos de Nogrod, mas o suficiente para cegá-lo para os perigos que sua esposa sabiamente enxergava. Foi assim que aqueles rumores chegaram até Angband no norte, e Morgoth se riu quando seu tenente Myron, que foi chamado pelos elfos de Sauron o Abominável, lhe trouxe as novas em seu escuro trono. Vês agora o que te disse há tempos, Myron. Não precisamos de exércitos nessa questão. Eles se matarão sem que lhe toquemos um fio de cabelo. Deixa que Dior fique com a pedra e seu orgulho aumente. Apenas certifica-te de que o restante dos filhos de Fëanor saiba de todas estas notícias sobre Dior. Acenderemos a tocha e os veremos queimar. Myron assentiu com um sorriso maligno no rosto.
ansioso para ver as florestas de Doriath em chamas.